Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Alessandra, bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho para que as pessoas vão chegando. Boa noite, Evelyn, bem-vinda. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Começaremos em 2 minutinhos. Boa noite, pessoal, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então. Primeiro eu vou me apresentar, eu me chamo Yara, sou conhecida como Yara das Águas. Eu sou nova na plataforma, então agora eu vou começar a divulgar meu trabalho aqui. E hoje a gente vai falar sobre relação à formação e, e são já é bem assim, gosto bastante, né? Essa trajetória na medicina alopática me fez abrir para esse lado mais holístico, que tinha muita necessidade disso. E eu tenho formação também em psicologia transpessoal e, e fiz a formação em constelação sistêmica na água. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer uma constelação, se já experimentaram. É, Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Rubi, está travando o seu? Aqui parece tranquila a internet, aqui tá bem. Vocês estão me ouvindo bem?
Vocês estão me escutando bem? Perfeito. Então, como eu estava falando para vocês, sobre a minha formação, eu fiz a formação também em constelação sistêmica e trabalho com constelação sistêmica na água. Eu não sei se vocês conhecem essa modalidade da constelação. Alguém já teve a oportunidade de fazer uma sessão de constelação sistêmica? Eu vou explicar um pouquinho para vocês do que se trata, né? Os que já fizeram constelação já sabem, né, do que se trata essa ferramenta tão poderosa, né? A constelação ela é uma abordagem terapêutica que foi trazida por Bert Hellinger. E essa abordagem ela busca revelar e transformar todas as dinâmicas ocultas que existem nos sistemas familiares. Boa noite, Andréa Lima. Bem-vinda. Todas essas dinâmicas ocultas que existem nos sistemas que a gente pertence, seja o familiar, seja nas empresas, seja nos nossos relacionamentos, e ela ajuda, né, a destrinchar isso, porque essas dinâmicas elas acabam influenciando muito a nossa vida. As leis sistêmicas, elas são as ordens naturais que acabam regendo todos esses sistemas aos quais pertencemos. E quando essas leis elas são infringidas, sempre acabam gerando desequilíbrio no sistema. E isso afeta muito todos os membros, tanto a gente quanto todos os nossos descendentes. Então, a constelação ela ajuda a identificar que dinâmicas são essas e como resolvê-las para que haja uma harmonia no sistema. E isso ajuda a destensionar todo o sistema mesmo, né? Acaba sendo, sabe aquele efeito de jogar uma pedrinha na água? A gente faz um movimento, joga a pedrinha, essas ondas vão se reverberando por toda a nossa ancestralidade. É uma ferramenta muito poderosa. As constelações elas podem ser tanto individuais, com bonecos ou com alguma âncora energética, que a gente chama de constelação de mesa, ou de grupo, as mais tradicionais, né? Onde pessoas representam membros desse sistema da pessoa que está sendo constelada. E no caso da constelação na água, ela seria como se fosse uma mistura da constelação individual com bonecos e de uma constelação de grupo. A diferença é que na constelação de grupo existe o envolvimento da psique das pessoas que representam os membros daquele sistema. E muitas vezes, por uma ressonância de informações que existe, porque a gente só vai representar alguém se a gente tiver ressonância com aquele campo. Acaba muitas vezes a pessoa trazendo questões pessoais dela para o campo do cliente. Isso é uma coisa que é comum e o constelador tem que estar muito atento para justamente não diferenciar isso, né? E na constelação na água isso não ocorre, porque os bonecos não têm, como não tem psique, tudo que vai acontecer ali pertence exclusivamente ao cliente. Como é que funciona, né? A água, ela tem um magnetismo, ela capta as informações do campo do cliente através do eletromagnetismo. E isso faz com que os bonecos se movimentem. Os bonecos são as âncoras energéticas que vão captar também as informações do campo. Quando a gente põe um boneco, esse vai representar você, esse vai representar seu pai, sua mãe. Ele vai captar aquelas informações, né? Nós somos seres que temos, né? Tudo, na verdade, no universo, ele tem informação, tudo tem informação. Então, esse campo de energia, de informação que existe em nós, ele vai entrar em ressonância com essas âncoras. É onde vai acontecer essa sincronicidade de movimentos. E o constelador ele vai observando esses movimentos para identificar as dinâmicas que precisam ser trabalhadas, né? E às vezes fica muito claro
E às vezes não. Às vezes a gente coloca ali, o boneco não se move, né? Então tudo isso pode acontecer numa constelação, porque às vezes existe uma trava, um pertencimento tamanho naquele sistema que o boneco fica paradinho. E aí a gente faz alguns movimentos para ir liberando aquilo, algumas falas, e aos pouquinhos vai liberando e a coisa vai acontecendo, né? Então é uma constelação que às vezes ela pode ser rápida e às vezes pode ser muito demorada, porque a gente tem que dar o tempo do campo se movimentar. A constelação na água, ela foi trazida por uma discípula do Bert Hellinger. Ela se chama Brigitte Champetier de Ribas. Ela é uma psicóloga, ela é marroquina, mas vive na Espanha. Ela começou primeiro usando copos de água para representar as pessoas. E aí ela observava a água. Depois ela trouxe essa modalidade de bonecos flutuantes, que é essa que eu atuo. Uma bandeja com água. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Não sei se todo mundo está conseguindo ver. Aqui tem uma bandeja, né? Então eu vou só mostrar um exemplo aqui, que eu não tenho como fazer uma constelação assim, grupal online, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, né? Vou colocar uma âncora energética, que tem uma bonequinha, que vai representar o cliente, por exemplo, aqui. E o cliente, ela quer resolver a situação dela com o pai dela. Vou colocar o pai aqui. Vou colocar aqui. É o seu pai. Então, aqui é um exemplo fictício, tá? Às vezes acontece de a gente põe aqui, alguém entra em sintonia com o campo e ela acaba identificando. Isso pode acontecer também. Aqui a cliente, ela olha para o pai dela, ó, no exemplo, né? E aqui a gente vai observando, né, os movimentos. Para onde que a boneca está olhando? Aqui no caso a cliente, a gente vai olhando. Ela está olhando nessa direção, né? Um exemplo aqui. Pode estar em ressonância com algum de vocês aí, tá? Então, aqui ela é como se ela buscasse algo, né? Então, sempre que o cliente busca algo, a gente vai tentar identificar o que é que está por trás, o que é que ela busca ali, né? Na relação com o pai, ela busca alguma coisa. E com base nesses movimentos, a gente vai fazendo as falas, né? E tudo isso de acordo com o que vai surgindo no campo. Aqui eu não vou entrar em detalhes disso, porque aqui é só para mostrar, né? Como é que funciona, certo? Deixa eu voltar aqui. Boa noite, parece que estão entrando agora. Boa noite, Renadi. Bem-vindos todos vocês. Então é uma ferramenta muito poderosa e muito incrível, porque a gente vai observando esses movimentos e muitas vezes só nas falas que a gente vai fazendo, os bonecos vão se movimentando mais, mais, e simplesmente às vezes o movimento deles já traz uma resolução. O colocar alguns bonecos no campo também já traz a solução. Muitas vezes nem precisa fazer a fala, só trazer para o pertencimento, né? As constelações, como deixa eu ver aqui, Rubi, no caso, em cada sessão só posso trabalhar uma pessoa. Sim, como é uma sessão individual, você vai geralmente trabalhar a sua relação com alguém ou com algo, não necessariamente uma pessoa, né? Às vezes você está com um problema no trabalho, você quer resolver sua questão no profissional, ou uma questão né, a relação sua com um familiar ou com alguém que você conhece, né? Cada vez se trabalha uma situação, porque para ficar mais fácil de perceber no campo e fazer as liberações. Às vezes, numa constelação, você vai trabalhar uma questão X e aparece muita coisa. Se quiser trabalhar mãe e pai, tem que ser uma de cada vez. Não, os pais você pode trabalhar junto. Você bota os dois no campo. Você vai colocar um primeiro, vai observar, e depois você vai colocar o outro e vai observar o movimento, né? Porque a relação com os pais ela é muito particular, né? Ela é uma relação, eu diria que é a principal relação são as principais relações que a gente tem que trabalhar, é a relação com os nossos pais. Quando a gente está bem resolvido com os nossos pais, o restante começa a fluir de uma maneira muito mais fácil. Então, sim, a gente trabalha junto.
geralmente, quando você vai trabalhar outras questões, a gente também coloca os pais no campo. E aí já manifesta ali muitas dinâmicas que estão por trás das dificuldades em outras questões. Não sei se estou sendo clara. Por exemplo, se a pessoa tem uma dificuldade com a prosperidade, vamos dizer assim. E aí você vai observar, colocando os pais no campo, que tem uma questão com a mãe que está pegando ali. E aí isso trava a prosperidade. É muito legal, assim, porque a gente não tem ideia do quanto esses emaranhamentos travam a nossa vida em várias coisas, sabe? As leis sistêmicas, elas nos regem, conhecendo elas ou não. Então, todos os sistemas aos quais a gente faz parte, seja o nosso sistema familiar, seja o nosso sistema no ambiente de trabalho, seja relacionamento amoroso, a gente vai estar submissa a essas leis. E quando a gente infringe alguma delas, e eu vou falar que é muito fácil a gente infringi-las, isso gera um problema, gera um sintoma, seja na nossa própria vida, quanto na vida dos nossos descendentes. E às vezes essas infrações das leis sistêmicas aconteceram lá atrás. Boa noite, bem-vinda, Vanessa. Então, assim, o Bert Hellinger observou que existem 3 leis sistêmicas bem importantes, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre dar e receber. Boa noite, Francilda. Então, assim, a lei do pertencimento. As leis universais não toleram a exclusão. Todos os seres têm direito a pertencer. Todos. Mesmo aqueles que são, entre aspas, julgados por nós. Muitas vezes, num sistema, uma pessoa ela é excluída por N razões. Elas deixam de falar nela, ou brigam com essa pessoa, ou, enfim, por uma série de razões. E isso gera um problema no sistema, quando uma pessoa é excluída. Isso relacionado com a lei do pertencimento. Pessoas que falecem muito cedo. Às vezes as pessoas não querem falar nesses mortos, né? E eles passam a ficar, de uma certa maneira, esquecidos. Pessoas abortadas. Então, todos esses seres, eles querem pertencer. E aí, quando não são dados, quando não é dado o devido lugar deles, acaba que algum descendente vai trazer essa informação à tona. Seja por um sintoma, seja por um comportamento, isso vai trazer essa pessoa de volta para o pertencimento, mesmo que não tenha consciência, mesmo que não tenha conhecido. Então, quando se observa essas dinâmicas de exclusão, quando a gente traz esse membro ou esses membros para o pertencimento, já traz uma liberação muito grande no campo. Outra lei seria da hierarquia, também muito fácil de ser infringida. Chegou primeiro, tem nossos então, quem que muitas vezes sai do nosso, começa a cuidar dos pais, principalmente na velhice. Acontece que isso é uma infração da lei da hierarquia. O filho sai do seu lugar de filho e passa a ser pai ou mãe dos seus pais, tentando dizer o que seus pais têm que fazer, tentando, né? Ou seja, ajudam de um lugar que não é dele, e sim dos avós. Então, isso é uma infração da hierarquia. Então, o filho pode sim, deve ajudar os seus pais, mas do lugar de filho. Então, isso é um exercício muito grande. Da mesma forma, os irmãos. Existe uma hierarquia, né? O irmão mais velho tem precedência sobre o irmão mais novo.
Então, muitas vezes, aquele irmão mais novinho quer mandar no irmão mais velho. Não dá certo. Então, o irmão mais velho, ele chegou antes, ele tem mais preparo para vir antes, né? E o irmão mais novo, ele tem menos recurso. Então, sempre essa hierarquia, o sistema, ele é sábio. Quando isso não é respeitado, acaba também gerando um problema. Um exemplo de situação que acontece é quando um filho mais velho não nasceu, foi abortado. E aí a pessoa tem um primeiro filho, entre aspas, que não é primeiro filho, ele é um segundo filho. O primeiro, né? Já entra na lei do pertencimento para esse filho que foi abortado, que ele é o primeiro filho, e o segundo, para ele assumir o papel do mais velho, é pesado. Ele não consegue agir como o filho mais velho, porque ele, na verdade, não é o filho mais velho. Então, quando ele volta para o lugar de segundo filho, ele consegue fluir na vida. Porque a vida da pessoa fica muito travada quando está fora do seu lugar, né? Então, aí entraria a hierarquia, o pertencimento e a hierarquia. E a terceira lei seria o equilíbrio entre o dar e o receber. Também é uma lei muito fácil de desequilibrar. Isso é válido para a relação entre iguais, principalmente de companheiros, marido e mulher. Na relação de pais e filhos, a energia, o dar, ele vai no sentido dos pais para os filhos. Aí é uma relação onde não, vamos dizer assim, o filho nunca vai conseguir pagar os pais. Então, é dentro da lei fluir a energia nesse sentido, mas entre casais não. Entre casais é uma relação de iguais. Então, o marido, ele tem que dar 50% e a mulher dar 50%. Sempre ter esse equilíbrio. Se um dá demais, o outro passa a receber demais. E aí desequilibra a relação. E quando desequilibra a relação, aquele que recebe demais, ele perde o interesse, ele vai embora. Porque ele se sente como incapaz de pagar aquilo tudo que ele recebeu. Então, são leis muito fortes que a gente não se dá conta como interfere na nossa vida e como interfere na vida de todo o sistema. Quando a gente começa a observar tudo isso, é muito interessante, assim, do quanto estamos submetidos a essas leis. Então, é uma ferramenta que ajuda muito, assim, sabe? Eu super recomendo, porque muitas situações que às vezes você não consegue ver uma solução, aí vai ali, tem um emaranhamento sistêmico com alguém lá de trás, com um bisavô, com uma bisavó, uma lealdade sistêmica. Ah, quando a gente quer trazer para o pertencimento alguém, algum ancestral, quando eu falo trazer para o pertencimento é inconsciente, gente. A gente não tem a menor ideia de que está fazendo isso. Um ancestral lá atrás foi excluído e a gente repete exatamente o que ele fazia. É como se trouxesse ele na sua forma de agir. Porque, na verdade, está em nós, está no nosso DNA. Nós trazemos todos os nossos ancestrais no nosso DNA. Isso que é uma coisa que tem que ficar muito claro. Não tem nada que ver com... tem gente que às vezes confunde um pouco esse conceito. Nós temos as informações, nosso DNA carrega as informações de tudo o que aconteceu na ancestralidade. É claro que a gente não vai acessar tudo isso, porque senão a gente teria né, não teria como lidar com muita informação e às vezes coisas bem pesadas que já aconteceram. Mas a nossa alma sabe tudo o que aconteceu, porque está no nosso DNA. E quando a gente vai destrinchando isso, vai trazendo para a consciência, quando faz um movimento sistêmico, a gente traz para a consciência essa reorganização. E aí a nossa vida começa a fluir de uma maneira mais organizada. Esse é o grande propósito da constelação. E, obviamente, os nossos descendentes recebem muito essa liberação depois que a gente desemaranha essas situações em nós. E isso também reverbera para trás, é um negócio bem incrível, assim, reverbera para os nossos ancestrais também. É algo... A gente vê, a gente sente no campo, assim, os bonecos, eles não têm... Eu vou mostrar para vocês a carinha deles, tá? Eles não têm... eu faço sem boca. Os bonecos, eu mesma construí eles.
Por que eu deixei eles só com os olhinhos e sem as bocas? Para que a gente sinta no campo a emoção que eles estão passando. Se eu ponho uma boca desenhadinha sorrindo, fica. É como se trouxesse essa informação. Não, eu gosto de ver a informação o que está desenhando na energia. E aí a gente olha, às vezes é engraçado, parece que os bonecos estão sorrindo depois que faz um movimento que traz uma cura, sabe? É muito bonito, assim, é muito amplo. As constelações na água, elas são dentro da linha das novas constelações sistêmicas. A constelação que Bert Hellinger trouxe, ela é bem clássica, bem cartesiana. A Sophie Hellinger, que é a esposa dele, ela já trouxe uma pegada mais espiritual. E as novas constelações, elas têm uma pegada muito espiritual, muito assim. A gente tem muito mais coisa, muito mais mistérios do que se imagina dentro de um movimento sistêmico. A coisa é muito ampla, muito. Então, isso eu acho muito mágico, essa transformação toda que estão acontecendo nas terapias, por conta dessa transição também que a Terra está passando, né? As coisas estão evoluindo, a consciência está se ampliando e precisa trazer trazer essas informações que antes elas eram um pouco de tabu, um pouco de é, como se algo fosse anormal. Muito das terapias, da espiritualidade. É, eu, eu, em 2017, vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Algumas pessoas estão passando com algum problema na internet, está travando um pouquinho. Aqui o meu sinal tá bem bom, tá, meninas? Pessoal, tá tudo certo aqui com o sinal. É, Mercúrio já tá direto, que antes o Mercúrio estava retrógrado, estava complicado. Então, em 2017, eu comecei a canalizar músicas é, para alguns, não sei se vocês conhecem o gênero das músicas de rezo. E antes de eu conhecer a constelação na água, eu estava durante um atendimento de Reiki. A minha terapeuta chegou para mim e falou assim: Olha, Yara, tu tá com uma questão aqui no teu útero que tu deveria fazer alguma conexão com a tua bisavó materna, porque tem algo dela que precisa liberar. Bem assim, só me falou isso, né? E eu já estava começando a receber as primeiras músicas, dessas músicas medicina, música de rezo. E nesse momento eu fui, quando eu voltei para casa, estava no caminho assim, eu veio assim, baixou um download, sabe, de uma música. E eu gravei na hora no celular essa música e eu fui até a beira da praia. Eu morava bem pertinho da praia nessa ocasião, era noite. E eu cantei essa música, eu fiquei ouvindo ela e fazendo, olhando para como se visualizasse a minha avó, a minha bisavó materna, conforme essa minha terapeuta me orientou. E, e foi feita uma liberação ali, muito bonita assim. Depois eu comecei a me dar conta que essa música já falava na conexão da água com a constelação. Eu vou trazer essa música para que vocês sintonizem, antes de a gente fazer o movimento sistêmico. Eu vou trazer ela chama-se Cura Ancestral. Ah, gratidão, Ingrid. Tô começando agora, faz pouquinho que eu entrei para Aura Pura. Eu estava um pouco de dificuldade no início de me acostumar com o aplicativo, mas agora já está tranquilo. E agora que eu tô realmente entrei com mais força.
Então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos um pouquinho e sentir a frequência dessa música. Ela traz essa conexão com a nossa ancestralidade. Água, água bendita, água, água sagrada, que cura, depura, transforma a emoção, que cura, depura e limpa o coração. Água, água que cura, curadora ancestral, libertando gerações, acalmando os corações, libertando gerações, acalmando os corações. Agradeço meus ancestrais por eu estar aqui e agora com consciência cura em mim e liberto a ti. Agora com consciência cura em mim e liberto a ti. As dores que você sentiu nessa vida eu pude sentir e agora com o perdão liberto amor, devolvo gratidão e agora com o perdão devolvo amor, curando gerações e agora com o perdão devolvo amor, devolvo gratidão e agora com o perdão devolvo amor, curando gerações.
Essa música ela fala exatamente isso, né? Eu não conhecia a constelação na época, né? Na época em que ela veio, em que ela chegou para mim, e ela fala exatamente isso. Da gente, ela honra a água bendita, a água sagrada, né? Que cura, que transforma a emoção. E ela fala bem isso, assim, ela cura a dor ancestral, libertando gerações e acalmando os corações. E depois fala uma frase que me chamou muita atenção, que ela diz assim, as dores que você sentiu nessa vida eu pude sentir. Claro, é quando a gente traz o pertencimento. Rubi, chama-se cura ancestral. Foi canalizado em 2018, quando eu já estava recebendo algumas músicas de rezo. Eu digo que é da Rádio Além FM. A espiritualidade me deu esse presente. Então, é bem interessante, assim. E ela fala isso, né? Que as dores que você sentiu nesta vida eu pude sentir. E agora, com o perdão, devolvo amor, devolvo gratidão. E é bem isso que a gente faz na constelação. A gente percebe que está repetindo um padrão dos nossos ancestrais e a gente. O perdão, na verdade, a gente na constelação não usa muito essa palavra, a gente usa de uma outra forma. Mas com esse entendimento, a gente libera isso, né, que está acontecendo. Oi, Rubi, não tenho ainda em outra plataforma. Eu tenho ela gravada só por enquanto, só no meu celular mesmo. Ainda não lancei elas para, ainda não lancei. Eu tenho elas gravadas, registradas, mas não estão ainda divulgadas. Só em trabalhos mais fechados que eu tenho divulgado, né? Mas futuramente vão ser divulgadas, se Deus quiser. Gratidão. Então é bem isso que acontece. E a gente libera gerações. Quando a gente faz uma liberação em nós, que a gente honra os nossos ancestrais, a gente libera e cura gerações. Isso é o mais incrível, o mais bonito, sabe? Já é uma palavra bíblica, né? Honrar os nossos pais. A gente confunde muito honrar os pais. Essa honra é algo diferente do que é interpretado muitas vezes. O honrar os pais é a gente fazer um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, perdão, a palavra não é melhor, é um pouquinho diferente. E olhar para a vida, ir para a vida com gratidão, porque eles nos deram a vida, nos deram o que há de mais precioso. A gente cuidar da nossa vida é uma forma de honrar os nossos pais. E colocá-los no lugar de grande que eles são, olhá-los com a grandeza que eles têm, porque nós somos pequenos. Isso é honrar os pais, né? Então, eu vou convidá-los a gente fazer um movimento sistêmico para fazermos uma liberação do nosso sistema familiar, fazer um movimento de cura. Eu vou mostrar aqui para vocês os bonequinhos. Eu vou posicionar eles. Deixa eu colocar. Eu vou colocar aqui de uma forma que vocês consigam enxergar. Deixa eu ajeitar aqui. Vou colocar aqui. Esse bonequinho aqui eu vou colocar como representante de vocês, tá? Representa tanto mulheres quanto homens, vocês se conectem com ele como um representante de vocês. Eu vou colocar ele aqui. Se todo mundo tá vendo ele nessa posição, não tá aparecendo aqui. Vou tentar mostrar mais pra cá. Aqui. Agora sim. Ele vai estar de costas aí para vocês, porque ele vai estar olhando para o pai e para a mãe deles, tá? Aqui seria representante para a mãe de vocês. Vou colocar ela aqui, tá? E o pai de vocês. Você tá aqui. Aqui vão ser os grandes, né? Então aqui, tá? Deixa eu colocar assim, pai aqui na direita, mãe esquerda. Tá. Aqui são os avós paternos. Aqui são os avós maternos. Estão conseguindo acompanhar? Só para vocês visualizarem, tá?
Aqui atrás, os bisavós, os pais do seu avô paterno, os pais da sua avó paterna. Vou tentar afastar um pouquinho para ficar mais visível, tá? Aqui, os pais do seu avô materno. Aqui, os pais da sua avó materna. Tá dando para ver todos os bonequinhos? Eu acho que tá, né? Mais assim, em forma mais circular para ficar mais fácil, tá? Só precisa observarem como o nosso sistema é grande. Como somos pequenos, olha só. Perante todo. Aqui atrás tem os trisavós, tá? Os tataravós, pentavós, hexavós. Então tem uma árvore gigantesca. Ela é muito grande, muito grande. Então observem. Olhem para os pais de vocês, para os avós, para os bisavós, para os tataravós. E visualize aqui atrás também, continuando, os trisavós, os tataravós, pentavós e toda aquela árvore gigantesca atrás de vocês. Agora eu vou voltar aqui, tá? A imagem. Eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. Vamos colocar os pés em contato com o chão, em posição confortável. Feche os seus olhos. Assim como eu coloquei ali para que vocês tenham uma ideia da árvore toda de ancestrais, né? Se imagine na frente, na sua frente, o seu pai e a sua mãe. Olhe para eles. Observe seu pai, observe sua mãe. Mesmo que você não tenha conhecido seu pai ou a sua mãe, que tenha falecido quando você era muito criança, não importa. Visualize ele ali. Você não conheceu, não sabe como é que é o rosto, não tem problema. Visualize aquele homem que é o seu pai. A sua alma sabe quem é. Ou a sua mãe, né? Da mesma forma, visualizem os dois. Atrás do seu pai, os seus avós paternos. Atrás da sua mãe, seus avós maternos. Atrás dos seus avós paternos, os seus bisavós. Atrás dos avós maternos, seus bisavós maternos. Depois, atrás deles, seus trisavós. Que aí vão ser 4 casais de trisavós para o pai, 4 para a mãe. Bastante gente, né? Depois, seus tetravós. Depois, seus pentavós, hexavós. E essa árvore vai crescendo, vai ficando muita gente. Realmente é muita gente que vieram antes de nós. Olhe para eles. Olhe para eles e faça um gesto, como se fosse com as mãos na frente do peito, uma reverência. Baixe a cabeça para todos eles. Baixe mesmo, assim. Do seu lugar de pequeno, olhando para esses que trouxeram a vida até você. Pelo preço que custou a eles. E essa vida chegou com toda força até você. Isso é uma bênção. Então fale assim para sua mãe, olhe para sua mãe e fale para ela assim: querida mamãe, fale mentalmente ou fale em voz alta, como você sentir. Querida mamãe, eu vejo você. Muito obrigada pela vida que chegou até mim. Vou honrá-la, indo para a vida, sendo feliz. Eu sinto muito pelo seu destino, querida mamãe.
Eu deixo com você o que é seu. Pode fazer até um gesto como se entregasse para sua mãe, que pertence a ela. É muito pesado para mim. Eu sou muito pequena. Ou eu sou muito pequeno. Eu volto para o meu lugar, que é de onde eu dou conta. Agora, com um gesto parecido, você vai fazer para o seu pai também. Você vai olhar para o seu pai e falar: querido papai, muito obrigada pela vida que chegou até mim. Eu vou fazer algo de bom com a minha vida para honrá-lo. Eu sinto muito pelo seu destino. Eu deixo com você tudo que é seu e fico apenas com o que é meu, porque é muito pesado para mim. Vocês são grandes, querido papai e querida mamãe. Eu sou muito pequena. Eu sou muito pequeno. Eu dou conta apenas o que é meu. Agora olhem para os seus avós, pais do seu pai. Olhe para os seus avós, pais da sua mãe. Faça uma reverência para eles. Queridos avós, muito obrigada pela vida que chegou até mim, através do papai e através da mamãe. Eu sinto muito pelo destino de vocês. Eu deixo com vocês o que é de vocês e fico apenas com o que é meu. É muito pesado para mim. Vocês são grandes, vocês dão conta. E assim você vai se liberando de muita bagagem que carregam dos nossos ancestrais. Olha agora para os seus bisavós, os bisavós paternos, para os bisavós maternos, são 4 bisavós de cada lado. E olha para eles e fala assim: queridos bisavós, mesmo que eu não tenha conhecido vocês, para aqueles que não conheceram, né? E para aqueles que conheceram, né? Um gesto de gratidão. Olhe para eles assim: muito obrigada. Muito obrigada pela vida que chegou até mim, pelo preço que lhes custou. Eu vejo a dor e o sofrimento de vocês. Eram tempos difíceis, mas agora são outros tempos. Agora é mais fácil. Vou honrá-los indo para a vida. Eu deixo com vocês tudo que é de vocês, queridos ancestrais, queridos bisavós. Fico apenas com o que é meu. Eu dou conta apenas daquilo que é meu. E agora volto para o meu lugar de pequeno. E você olha para essa árvore ancestral, com todos os seus antepassados que vieram antes. Vai olhando lá para trás, lá para trás. Vai olhando para os antepassados que vieram de outros países. Vai olhando para aqueles que ficaram nos outros países. Vão estendendo, vai crescendo essa montoeira de gente que está lá atrás. São todos nossos ancestrais, todos fazem parte. E olhem para eles e falem assim: queridos ancestrais, todos vocês pertencem, todos vocês fazem parte. Todos vocês fazem parte da minha história. Vou honrá-los indo para a vida. Agora você vai olhar para todos eles e vai falar assim: gratidão, queridos pais. Gratidão, queridos avós e demais ancestrais por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. Gratidão, ancestrais. A partir desse ponto onde estou, e com muito amor, eu dou luz
a tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva e às partidas prematuras. Dou luz aos nomes não ditos. Dou luz aos destinos trágicos. Dou um lugar a tudo isso. Tudo isso tem um lugar agora. Dou luz à flecha que cortou os caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Gratidão, ancestrais. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Tudo isso tem um lugar. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre os casais. Eu sinto muito por tudo isso. Dou luz às rupturas entre pais e filhos, às rupturas entre irmãos. Eu sinto muito por tudo isso. Que seja o tempo e o amor que volte a unir. Tudo isso tem um lugar agora. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permearam meu sistema familiar. Dou luz a tudo isso. Tudo isso tem um lugar. E agora eu posso fazer diferente. Aqui e agora eu semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Eu posso fazer diferente agora. Posso optar por tudo isso. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curam e restauram o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcancem sempre e inundem a geração seguinte. Eu liberto meus pais do sentimento de que já falharam comigo. Vocês já me deram a vida, querido papai, querida mamãe. Eu liberto vocês do sentimento de que já falharam, pois vocês são os pais perfeitos para mim. Senão eu não seria quem sou. Eu liberto meus filhos da necessidade de trazerem orgulho para mim. Que possam escrever seus próprios caminhos de acordo com seus corações, que sussurram o tempo todo em seus ouvidos. Agradeço aos meus avós e antepassados que se reuniram para que hoje eu respire a vida. Gratidão, queridos antepassados. A minha vida só aconteceu porque vocês tiveram a história de vocês. E vocês fazem parte da minha história. Eu libero-os das falhas do passado e dos desejos que não cumpriram, conscientes de que fizeram o melhor que puderam para resolver suas situações, dentro da consciência que tinham naquele momento. Eu os honro, os amo e os reconheço inocentes. Vocês fizeram o que estava no alcance de vocês, o que sabiam fazer. Assim foi, eu aceito as situações, os acontecimentos do meu sistema familiar como foi. Quando aceitamos tudo o que aconteceu no nosso sistema familiar, nos tornamos mais inteiros, damos lugar a tudo o que aconteceu. Tudo tem um lugar, porque tudo quer pertencer. Eu me desnudo diante dos seus olhos, pois isso eles sabem que eu não escondo e nem devo nada, além de ser fiel a mim mesmo e à minha própria existência. Que caminhando com a sabedoria do coração,
Estou ciente de que cumpro o meu projeto de vida, livre de lealdades familiares invisíveis e visíveis que possam perturbar a minha paz e felicidade. Essas são minhas únicas responsabilidades, queridos ancestrais. Agora eu já sou adulta, já sou adulto. Quando somos adultos, somos grandes perante a vida. Mas somos pequenos perante vocês, queridos ancestrais. Somos muito pequenos. Eu renuncio ao papel de salvador, de ser aquele que une ou cumpre as expectativas dos outros, aprendendo através e somente através do amor. Eu sinto muito, queridos ancestrais, se vocês tiveram que cumprir expectativas alheias. Eu sinto muito, mas agora eu posso fazer diferente. Eu abençoo minha essência, minha maneira de expressar, mesmo que alguém possa não me entender, que agora é possível fazer um pouquinho diferente. São outros tempos agora, queridos ancestrais. Eu entendo a mim mesmo, porque só eu vivi e experimentei minha história, porque me conheço, sei quem sou, o que eu sinto, o que eu faço e por que eu faço. Me respeito e me aprovo. Eu honro a divindade em mim. Eu honro a divindade em todos vocês, queridos ancestrais. Somos livres. Você faz novamente um gesto de reverência do seu lugar de pequeno. Coloca a mão na frente do peito em forma de oração. E agradece. Muito obrigada, queridos ancestrais. Muito obrigada. E vai honrando, sabendo que todo esse aprendizado que eles passaram, todas as dificuldades que eles passaram, gerou um aprendizado. E que está em nós, está em você. Agora se visualize virando de costas para o seu pai, para sua mãe, para toda essa árvore ancestral que está atrás de vocês. E olhe para frente. Na frente você vai ver um caminho. Lá no fundo do caminho, lá no horizonte, um sol brilhando, que é o seu destino. Seu pai e a sua mãe colocam as mãos nos seus ombros. Você sente as mãos dos seus pais nos seus ombros. E cada um dos seus avós, bisavós, trisavós, vão colocando a mão nos ombros dos seus respectivos filhos. E você vai sentindo essa força chegando até você de toda a sua árvore ancestral. E você recebe com muita gratidão, toda essa força. E você fala para eles, mesmo estando de costas, assim, queridos ancestrais, eu peço as bênçãos e a força para que eu vá para a vida. Você se visualiza dando um passo na direção do seu destino, na direção da sua vida. Você acabou de tomar a vida e a força do seu sistema familiar. Isso é muito bonito. Então, aos pouquinhos, você vai retornando para aqui agora. Como foi para vocês essa experiência? O que a gente fez aqui foi um movimento sistêmico de honra, de gratidão, de tomar a força e a vida. A gente tem que lembrar que nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Independente de como são, como pessoas, nosso pai e a nossa mãe, a gente não julga como eles são como pessoas, porque como pai e mãe eles são perfeitos, porque nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos porque nós viemos vivenciar aqui na Terra. Então, eles foram os pais perfeitos que foram escolhidos pela espiritualidade para que pudesse nos proporcionar um corpo físico com características emocionais, características comportamentais para nossa evolução. Então, eles são perfeitos para a gente. Se eles são perfeitos, nós também somos perfeitos.
independente de como eles são, como homem ou como mulher, isso é uma questão deles. Como pais são perfeitos. Então, eu sugiro que vocês façam, vocês podem fazer esse movimento. Eu, antes de ser consteladora, eu senti de fazer esse movimento, eu fiz por conta própria, eu nem sabia que isso era um movimento da constelação, já era a espiritualidade me mandando os downloads, né? Eu fiz esse movimento durante 90 dias, visualizando os pais, os avós e fazendo simplesmente só uma reverência e agradecendo. Só falando para eles que eu sentia muito pelo que eles experienciaram, mas que eu agradecia a vida que chegou até mim. E pedia as bênçãos para poder ir para a vida. Antigamente se pedia bênção para o pai e para a mãe, né? Era comum, hoje não se faz mais isso, mas o pai e a mãe são os que podem nos abençoar. Quando o pai e a mãe abençoam a gente tem uma vida muito próspera, muito. E tudo flui. Quando algo trava na vida, a gente vai olhar, tem uma coisinha ali para resolver com o pai, ou com a mãe, ou com algum antepassado que está, né, reverberando ali, né? Então, quero agradecer também a presença de todos, agradecer a paciência de terem me ouvido. É, gratidão por todos, né, que ficaram até o finalzinho da live. Eu vou fazer várias outras lives, eu vou estar trazendo outros movimentos sistêmicos dentro da constelação. Vou trazer também algumas dinâmicas de outras terapias. Eu também sou terapeuta transpessoal e estou terminando o curso de apometria também. Tem várias outras ferramentas que a gente vai associando, né? Eu uso muito a apometria dentro da constelação. Então, alguns movimentos, né? E eu vou estar trazendo também umas vivências dentro de jornadas xamânicas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou estar fazendo uma live também sobre isso. E vou estar trazendo umas dinâmicas bem legais que envolvem meditações, assim, um pouco parecido com o que a gente fez aqui, mas aí com uma outra tipo de vivência. E são ferramentas muito curadoras, são muito libertadoras, né? Então, mais uma vez, muita gratidão pela presença de todos. Nos veremos em breve em outras lives. Uma ótima noite, excelente semana para todos vocês. Se tiverem alguma pergunta, quiser me mandar no privado, eu posso estar respondendo para vocês também, tá? E aos pouquinhos eu estou me inteirando da plataforma. Então, eu disponibilizei alguns horários, ainda estou um pouco em fase experimental de horários aí para poder ver como que funciona toda a dinâmica, né? Disponibilizei às quartas-feiras à tarde e vou estar depois disponibilizando algumas terças também para atendimento com as terapias, atendimento individual. E depois eu vou estar trazendo alguma coisa também em grupo. Aos pouquinhos eu vou liberando aqui nas postagens o que vai acontecer, tá bom? Gente, mais uma vez, muita gratidão. Uma ótima noite, excelente semana para vocês. Beijo no coração de todos.